Oi pessoal, tudo bom? Sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre Camões, Luís Vaz de Camões. Tudo bem? Então, falando rapidamente sobre a sua vida, que não é documentada, né? São tudo sugestões, né? Fala que ele nasceu mais ou menos em 1524, tá? O que se sabe sobre ele é que ele é de origem nobre, tá? E ele tinha um amplo conhecimento em várias áreas. Isso por conta de todas as informações que ele passava nos seus sonetos, né? Que ele passou nos Lusíadas, que nós vamos falar, tudo bem? Outra coisa que sabemos sobre ele é um amor que ele teve por uma chinesa chamada Dinamene, tá? E isso é muito importante porque depois vai refletir principalmente nos sonetos de Camões. O que aconteceu? Sabemos que ela morreu num naufrágio, tá? Que ele estava junto, então ela morre afogada e tem muitas especulações aí que falam assim, que ele estava fazendo, né? Ele estava com a obra lá quase que completa dos Lusíadas e nesse naufrágio ele preferiu salvar a sua obra do que salvar o grande amor da sua vida. Tudo especulações, tudo bem, gente? O importante também é sabermos que ele faz parte de um movimento literário chamado de classicismo, tá? Então, o classicismo ele vem na sequência do chamado humanismo, que não é em si um movimento literário, mas um movimento de passagem. O que foi o classicismo, né? Então, o classicismo nós temos do século XIV ao século XVI. Então, nós temos principalmente a retomada de valores greco-romanos. O que eu entendia pelo classicismo, né? Então, vamos pensar assim, tudo que é clássico. Pra gente, hoje, tá? Esse conceito é válido. Quando a gente fala assim, uma roupa clássica. Então, nós sabemos que aquela música clássica, aquela roupa clássica é algo que tem um padrão, tá? Então, ela é padronizada. E era isso que acontecia naquela época. Eles seguiam um padrão, tá? E aquele padrão, ele podia ser e ele era copiado, e naquela época a ideia de cópia não é essa ideia, essa conotação que tem hoje. Né? A gente fala assim, aquela menina copiou a minha roupa, aquela pessoa copiou o que eu falei, né? Hoje é muito negativa essa ideia de cópia, lá não. Lá era um conceito positivo, essa padronização, tá? Essa busca pelo equilíbrio. Então eu coloquei aqui para vocês, né? Equilíbrio, harmonia. Por quê? Porque é um período que vem junto com o que nós chamamos de renascimento cultural, tá? Então é aquela valorização do homem, né? Aqueles detalhes, então, que nem se a gente pega Davi de Michelangelo, a gente vê detalhes absurdos, né? Até assim, questões assim do corpo humano, isso porque foi naquela época que começaram a dissecação de cadáveres, né? Então eles tinham um conhecimento muito amplo da anatomia humana. Então nós temos aquele antropocentrismo, né? Aquela ideia de equilíbrio que permanecia. Tudo bem? O que acontece? Tem um movimento aí em paralelo que surge, tá? Para tentar, pode até ser questionar esses padrões, né, essa ideia de cópia, de modelo do classicismo, que é chamado do quê? Maneirismo, tudo bem? Então, o maneirismo ele surge primeiro com grandes pintores italianos do século XVI. E o que quer dizer esse maneirismo, tá? Então, vem da palavra em italiano, maniera, tá? Que quer dizer maneira. Então, é a maneira de, o estilo de certo autor, de certo escritor. Então, assim, é a ideia dele ter um estilo próprio, que percebem que vai, né, bater com essa ideia anterior de padronização. Tanto que eu vou colocar aí no vídeo para vocês uma obra chamada O Rapto da Sabina. Esse Rapto da Sabina, ele mostra exatamente esse estilo próprio.
Essa pintura inicial do maneirismo, ela vem sempre com figuras retorcidas. Vocês vão perceber aí no quadro. E essa distorção, ela vai ser passada para a literatura. Então, nós temos Camões, um poeta, um escritor, que ele vai puxar muito, tá, do que nós chamamos do maneirismo. Outra coisa que é importante é que esse maneirismo vai marcar muito depois do que nós vamos estudar lá no último movimento, que é chamado modernismo. Vocês se lembram, já ouviram falar que lá no modernismo cada autor tem um estilo próprio, né? Cada autor trabalha de uma maneira, então isso também é um reflexo do maneirismo, tá? Voltando para cá, então o que nós temos? Nessa literatura maneirista, nós temos o que nós chamamos de sentimento de dúvida muito marcado, metáforas obscuras, tá? Antíteses, que é aquela figura de oposição. Percebem? Isso daqui é o que típico de Camões, né? Nos sonetos de Camoniano, tudo bem? Então, assim, outros exemplos de maneiristas, então nós temos Dom Quixote, de Cervantes, tá? O que nós temos lá em Dom Quixote? Nós temos um personagem totalmente diferente daquela padronização. Então, só para vocês entenderem, o que era aquele personagem clássico? O personagem clássico, ele estava muito bem definido. Então, assim, ou ele pertencia ao bem, ou ele pertencia ao mal, né? Então, ele não tinha... ou é uma coisa ou é outra. Quando a gente pega Dom Quixote de Cervantes, nós temos um personagem que, primeiro, que ele vive no mundo ilusório, que ele cria. Ora ele pertence a um lado, ora ele pertence a outro, tá? Tem uma certa obscuridade aí nesse personagem, então é um conceito diferente do classicismo. Outro grande escritor que trabalha também nessa ideia maneirista é Shakespeare, tá? Então, se você pega as grandes tragédias de Shakespeare, você percebe, né, essa obscuridade, essa coisa negativa, esse sentimentalismo muito forte, que também faz com que Shakespeare tenha esse pezinho lá no maneirismo. Tudo bem até aqui? Bom, vamos falar então de Camões, né, das duas vertentes camonianas. Então ele trabalha tanto com a parte lírica, tá, quanto com a parte épica. Vamos iniciar com a parte lírica, tá? Na parte lírica, ele vai trabalhar com a ideia do soneto. Então, o que é soneto? O soneto é um modelo fixo, então, ó, ele é clássico, ele tem uma padronização, tá? Não é porque ele tem características maneiristas que ele não vai pertencer ao classicismo. Então, assim, esse soneto, ele vem a um modelo fechado que o poeta Petrarca, um poeta italiano, ele traz. Então, nós temos 2 quartetos e 2 tercetos. Sempre nessa sequência. Não dá para você falar, começa com 2 tercetos, depois... Não dá. Então, é 4, 4, 3 e 3. Para ser soneto tem essa forma, tudo bem? Nem todo soneto tem título, tá? Então, assim, quando não tem título, isso serve para a forma lírica, né? Quando não tem título, a gente sempre usa o primeiro verso como título, como referência de título, certo? Então, o Camões, ele faz uso do soneto e trabalha com o que nós chamamos tanto medida velha quanto a medida nova, porque a medida nova vai ser também típica do classicismo, tá? O que é a medida velha? Só para retomarmos. Nós temos redondilhas menores com 5 sílabas poéticas e redondilhas maiores com 7. Então, ele trabalha assim com a medida velha, mas trabalha muito mais com a chamada medida nova, que são os versos decassílabos. Então, quando você fizer a escansão, vocês vão ter sempre versos com 10 sílabas poéticas, tudo bem? Características, então, dessa lírica de Camões. O amor, tá? O amor, ele não tem mais aquela relação de vassalagem que nós vimos, né, principalmente lá no trovadorismo. Aqui nós temos o amor como uma manifestação em corações puros. Então, assim, o amor, ele é muito mais espiritual e ele só pode se manifestar em corações puros,
tá? Então é aquela ideia de amor colocado num patamar que na verdade a gente nem sabe se aquela mulher tem tantas qualidades como são colocadas, tá? Então assim, é como aquela mulher que chega a ser inatingível, mesmo porque eles falavam o seguinte, que essa mulher você não pode ter o contato com ela, porque você não tem o contato até por ter um medo em perdê-la, certo? Então, assim, para não ter aquele sentimento de perda, o que você faz? Você não tem o contato com ela. Então, é um amor sublime, tudo bem? Aqui também, como eu já tinha falado, ele vai falar desse ciclo de Namene, tá? Então, ele vai citar essa mulher, esse grande amor, essa chinesa, esse grande amor da vida dele, e cita até em alguns sonetos na questão de ela ter se afogado, ter morrido, né, naquelas condições, a saudade que ele sente, tudo bem? Outro ponto, reflexão sobre a natureza e o mundo. Então, tudo que é colocado aqui, a natureza e o mundo, essa reflexão sobre o amor, essa reflexão sobre a natureza e o mundo, é muito forte. Ele trabalha muito com as figuras de linguagem, né? Principalmente a antítese, que vem desse maneirismo, né? Essa questão de questionamentos. Então, assim, gente, é importante que vocês saibam que nesses sonetos, o soneto ele tem uma estrutura, tá? Então, assim, ele sempre apresenta um ponto de vista, então ele coloca, tá? Ele argumenta e ele finaliza. Então, sempre procurem numa interpretação do soneto ver dessa maneira. Então, é apresentado, tá? Se a gente pegar aquele soneto extremamente conhecido, né, de Camões, que foi até fez parte da letra da música do Renato Russo. Então, se eu falar, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Nessa primeira estrofe, o que ele coloca? Ele apresenta o amor como um questionamento. Ele vai questionar o amor, né? Que ora ele é uma coisa, ora ele é outra coisa. Então ele apresenta sempre esse amor nessa ideia, né, de dualidade, e no final, no último terceto, ele vai falar porque tão contrário a si é o mesmo amor. Então o que ele termina? Ele termina a argumentação e o pensamento dele falando: como que eu vou questionar alguma coisa se o próprio sentimento amoroso, se o próprio amor, ele tem essas contradições? Porque ora você ama aquela pessoa, ora você odeia aquela pessoa, então o próprio sentimento é contraditório. Tudo bem? E aí nós temos também essa ideia do universal. Então nós conseguimos ler sonetos de Camões de uma maneira universal, não particular. Tudo bem? Então eu vou dar tempinho para vocês tirarem um print e a gente já continua a nossa aula. Bom, pessoal, então vamos retomar, né? Já falamos sobre a parte lírica, então vamos só retomar. Parte lírica de Camões, tá? Ele vai utilizar muito soneto, tanto em medida nova quanto em medida velha, tá? Ele vai falar muito da mulher, então a mulher, tanto nessa parte espiritual e também, tá? Ele vai ter um certo erotismo, mas ele vai sempre falar que o quê? Que a mulher, a beleza da mulher é uma beleza espiritual, tudo bem? Então, essa mulher vai ser sempre muito comparada aos elementos da natureza, então a natureza é colocada no mesmo, né, nesse patamar superior que já vem da natureza, de elementos naturais, a mulher também vai ser comparada a isso, tá? Então é aquela mulher lá no alto e até inalcançada, né? Por ser colocada assim como algo do além, tá? Fala também da Dinamene, né? Esse ciclo de Dinamene, dessa mulher que ele amou, essa chinesa que ele amou, que ele perdeu para as águas, né? Que ela morreu afogada. E fala também do chamado desconcerto do mundo. Então nós temos aí o desconcerto do mundo, que é bem importante, porque ele tem muito daí desse maneirismo que a gente já falou. Então ele vai questionar muito o mundo e esses elementos aí desse desconcerto é que vai depois levar, né,
para a formação da próxima escola literária, que é chamada de Barroco. Tudo bem? Por que estou aqui com um mapa aqui no fundo? Para falarmos da grande obra épica da literatura portuguesa, que é chamada Os Lusíadas, tudo bem? Então, o que nós temos nos Lusíadas? Lusíadas, ele foi escrito em 1572, certo? Foi uma obra que aí não tem, né, o tempo exato, mas ele demorou um longo tempo para concluí-la, tá? Então, é uma obra épica. Então, voltando para a ideia dos gêneros literários, o que nós podemos entender como obra épica? É aquela obra que vai narrar um fato histórico grandioso, narrativa. Só que é uma narrativa que ela não vem na forma de prosa, de parágrafos. É uma narrativa que ela vai vir na forma de versos. Tudo bem? Então, ela vai vir dividida, essa obra, em estrofes, tá? São 1102 estrofes, tá? Totalizando 8.816 versos, todos decassílabos, gente. Todos. Olha aí o classicismo predominando nessa obra, tá? Todos rimados, tá? Então segue um esquema de rima em todos eles. Então é uma obra assim de uma excelência literária indiscutível. Tudo bem? Imagina, né? Tudo isso. Ele tem uma estrutura, tá? Que é a chamada, nós temos a parte que ele vai invocar, né, os deuses do Olimpo, tanto que nós temos a presença da mitologia aqui nessa obra. Ele vai dedicar essa obra ao rei Dom Sebastião, que é inclusive Dom Sebastião que vai financiar essa obra e depois vai pagar tipo um salário para ele mensal em agradecimento desse feito. Salário esse que parece que não foi pago, né, com regularidade, e Camões vivia desse salário e depois acabou, né, vivendo com dificuldades financeiras por não ter mais disponível esse recurso. Tudo bem? Mas aí são especulações, né, históricas. Tudo bem? Aí ele narra, né? Ele narra o quê? A viagem de Vasco da Gama que ele vai fazer para as Índias. Tudo bem? Lembrando que é a época que nós chamamos de expansão marítimo portuguesa, tá? Então, é quando os portugueses começam, né, eles são pioneiros nisso, eles começam a desbravar aí os oceanos, né, com aquela, vamos conhecer o que tem além aqui dessas águas. Então, ele vai narrar justamente essa viagem, tá? E depois ele vai terminar o epílogo, que ele vai finalizar a sua obra. Tudo bem até aqui? Bom, então vamos falar sobre 4 episódios que nós chamamos de cantos ou estâncias, tá? Que são os 4 mais importantes. Então, que pode ser cobrado, pode ser pedido em alguma questão, alguma coisa, pode vir citar um desses cantos. Então, vamos lá. O primeiro que nós vamos falar é chamado Inês de Castro, tudo bem? Então, esse Inês de Castro, o que que é? Então, é assim, eles saem daqui de Portugal e depois eles vão parar, tá? Como um descanso, eles vão parar aqui numa região no sul da África chamada de Melinde. O que que eles vão fazer aqui em Melinde? Eles vão descer, né? E o rei de Melinde, ele vai falar assim, olha, conta pra gente a história do povo português, né? Para que a gente conheça mais o seu povo. E aí eles retornam para mais ou menos 1300 e ele vai contar. O que que ele vai contar? Ele vai falar assim, ó, nós tivemos em 1300 Dom Pedro, que era filho do rei Dom Afonso IV, casado com a dona Constança, tá? E a dona Constança, ela tinha chamada dama de companhia, chamada Inês de Castro. O que que acontece? Dom Pedro, né? Ele se apaixona por Inês de Castro. Ele tem um romance, ainda casado com a dona Constança com ela, tem filhos com a Inês de Castro, tá? E quando a dona Constança morre, ele resolve assumir. Ele fala, eu vou assumir. E imagina como ficou o rei.
rei ficou doido, né? Imagina, o filho de um rei vai casar com uma mulher, né, lá da classe baixa da baixa, né, uma dama de companhia, e ficou doido da vida. Nesse meio tempo, Dom Pedro saiu para combate, e aí foi quando Dom Afonso falou assim: não, vou mandar uma ordem e vou pedir para decapitá-la em praça pública, tá? E aí nós temos o episódio lírico mais bonito de toda essa obra, tá? Por que lírico? Porque vai ser o sentimento de Inês de Castro sendo, né, declamado. Então a Inês de Castro, ela vai suplicar lá perante os carrascos, né, todo mundo lá assistindo, inclusive seus filhos presentes. Ela pede para que Dom Afonso ele tenha piedade dela, piedade de estar lá os filhos estarem assistindo, e fala do amor que ela sente por Dom Pedro. Bom, Dom Afonso não dá tempo dele pedir para que não a matem, tá? E o que acontece? Ela é decapitada lá na frente dos filhos de todo mundo em praça pública. Quando Dom Pedro volta, ele fica revoltado, né? Ele pede para desenterrá-la e acaba coroando a Inês de Castro, mesmo decapitada. Tudo bem? Então essa foi uma história muito marcante para os portugueses, contada na região de Melinde, certo? Outro episódio muito importante é o episódio 4, né? Que é o Velho do Restelo. Então, o que foi o Velho do Restelo? Então, vamos lá. O Velho do Restelo, então vamos voltar aqui. Eles ainda, os portugueses vão sair, tá? Para conhecer esse mundo novo. E estão lá as famílias, né? Restelo é uma região, tá? Onde as embarcações pegavam esses portugueses que iam sair para navegar, tá? Então é tipo um cais, tudo bem? Por isso que é chamado Velho do Restelo. Porque naquele momento em que a família tá lá, né, chorando, já sentindo aquela saudade e dando tchau, e aqueles marinheiros lá, bravos, né, e já todos preparados, aparece um velho. E esse velho, ele tem a conotação mesmo de velho na aparência, parte física, como velho em seus conceitos, tá? Como assim? Ele tenta, né, convencer esses portugueses que não é interessante que eles saiam, né, e que eles, se Portugal já estava vivenciando, ele estava assim num auge, para que sair em terras desconhecidas, não sabendo nem se vão retornar, tá? Então ele faz lá todo um questionamento, né, para que eles não saiam, tal, e fiquem com as suas famílias, mas não adianta. Então, por isso que a gente fala que é velho, né, esse pensamento de não conhecer o novo, de se acomodar ao que já tem, né, e não tentar descobrir coisas novas quanto na sua aparência. Tudo bem? Vamos para o próximo, que é chamado Gigante Adamastor, tá? O Gigante Adamastor é o canto seguinte do Velho do Restelo, que é o quinto, e eles vão passar por uma região bem aqui, ó, bem aqui embaixo no sul da África, tá? Que é chamado de Cabo das Tormentas. Hoje não mais Cabo das Tormentas, mas Cabo da Boa Esperança. O que tem aqui nessa região? Essa região era uma região, assim, geograficamente muito difícil, tá? Essa passagem. Por quê? Porque como tinha encontro aqui de águas, né? Uma região, assim, estreita, as embarcações, muitas, tá? Acabavam afundando lá e os portugueses acabavam morrendo nessa passagem. Eles atribuíam isso a quê? Ao gigante Adamastor. Então aí entra a mitologia, tá? Quem era o gigante Adamastor? O gigante Adamastor, ele foi apaixonado por Tétis, tá? Tétis é a esposa de Peleu, que são pais, né, do Aquiles. Tudo bem? Vocês lembram do Aquiles? O Aquiles que morre com uma flechada
no calcanhar, porque é a única parte vulnerável. Como ele era filho, né, de um deus com uma humana, ele era um semideus, então que ele foi banhado pela mãe em águas que o protegesse, ela segurou Aquiles pelo calcanhar e essa parte ficou vulnerável, então ele morreu com a flechada no calcanhar de Aquiles, tá? E então o gigante Adamastor tinha Tétis, né, como a rainha. Tétis, lógico, não deu bola nenhuma para ele, e essa fúria, essa gana do gigante Adamastor por não conseguir o amor de Tétis foi passado para essa fúria, para a explicação dessa fúria das águas, que tem uma explicação, então essa seria a explicação mitológica, mas tem uma explicação geográfica, tá? Por questões assim do próprio posicionamento dessa região. Tudo bem? Vamos falar agora da última, tá? Do último canto mais importante, que é o canto 9 e 10, que é chamado de Ilha dos Amores. Então os portugueses vieram, gente, muitos morreram pelo caminho, tá? Poucos chegaram aqui na Índia e poucos retornaram a Portugal. Quando eles estavam retornando a Portugal, eles se deparam com a chamada Ilha dos Amores. O que é a Ilha dos Amores? A Ilha dos Amores são ninfas que estavam lá disponíveis, tá? Para alegrá-los. Como assim? Como se fosse um troféu, né? Para presenteá-los até essas questões mais carnais, tá? Estavam disponíveis para isso, tudo bem? O que é o mais importante dessa Ilha dos Amores é justamente a explicação da máquina do mundo. Gente, essa máquina do mundo é muito importante, porque depois Drummond, né, ele vai retomar essa ideia da máquina do mundo, tá? Ele vai usar isso, essa citação, esse trabalho de Camões, ele cita isso, ele trabalha um intertexto aí. O que era a máquina do mundo? Então, a máquina do mundo é assim. Eles tentaram explicar para os portugueses que lá estavam, explicando o que era de fato o mundo. Naquela época, as explicações científicas eram quase que nenhumas, eram mínimas. Então, eles entendiam o mundo com a ideia de Ptolomeu. O que Ptolomeu fazia? Como se você pega uma cebola e corta essa cebola, aí você não tem várias camadas, tá? Então ele explicava que o mundo estava dividido em 7 camadas, tudo bem? Então você tem a Terra, aí você tem várias camadas já reconhecidas, e a última camada, essa camada externa, é Deus. Por que eles paravam nessa camada de Deus? Porque Deus, eles falavam que era inquestionável, então não tinha que questionar nada. Lá a última camada era Deus. Tudo bem? Então ele explica o que é o mundo para os portugueses, tá? Como que ele é feito. O que Drummond depois vai trabalhar? O Drummond, ele chega e fala assim, né? Ele tá numa época que ele não acredita mais no mundo, que a gente fala que é a terceira geração de Drummond, né? Que ele fala assim, olha, eu já estou descrente do mundo, eu já não acredito mais que o mundo possa mudar, possa melhorar. E aí ele tenta um contato com essa máquina do mundo, tentando fazer assim, olha, se a máquina do mundo lá atrás explicou para os portugueses o que era o mundo, será que ela vai ser capaz de me explicar agora? Porque agora eu estou muito, né, eu não sei, o mundo mais não me fascina, eu não acredito em mudanças, né? É uma fase pessimista de Drummond. Só que na obra de Drummond, nem a máquina do mundo é capaz de responder. Ela tenta, né, argumentar, mas Drummond até desiste dessa máquina do mundo. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, né? E que esse mapa sirva aqui de referência para vocês entenderem e gravarem aí essa obra tão importante na literatura portuguesa. Beijos e até a próxima, gente!